Olá, seja bem-vindo ao canal Sala de Espera. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho para você ficar sabendo das novidades por aqui. Hoje eu vou conversar com a doutora Adriana Bolacel. Ela é ginecologista, obstetra, especialista em patologia do trato genital inferior, mestre em patologia e preceptora da residência médica do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Seja bem-vinda, minha Olá, querida Grace, Adriana. muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Doutora Adriana, qual é o papel do ginecologista, da ginecologista na vida da mulher? Pois então, é um papel muito importante, né? Porque, na verdade, assim, nós atuamos desde ali da infância até a senectude. Então, o ginecologista sempre tem um papel na vida da mulher. Ele é um companheiro, né? A gente vai fazendo, acompanhando a vida então, da criança, quando ela começa a menstruar, que a gente chama de menacme, né? A adolescência, e a maturidade e a senectude. E, então, com todo o cuidado da saúde própria da mulher e também ajudando assim a balizar os outros cuidados, né, de forma mais integral na sua vida. Qual é a época mais adequada para nós levarmos a menina pela primeira vez a uma consulta ginecológica? Não existe assim, na verdade, uma idade de forma assim protocolar, né? Mas eu sempre penso que um bom parâmetro é ali quando se ela não tem nenhuma queixa antes, né? Próximo à menstruação, assim, então, ou logo depois da menstruação, para a gente poder assim, já começar a orientar em relação a fluxo menstrual, mudanças do corpo que ela visualiza e também as mudanças comportamentais causadas pelos hormônios, e também já para fazer esse primeiro contato, para tu poder ela ir se acostumando com a ideia, né, do ginecologista, se sentindo confortável com isso. Né, para ela procurar ao longo da vida, ela poder contar, enfim, com a ajuda do especialista. É um papel dos pais abordarem a questão sexual? É um papel da ginecologista? Como seria essa abordagem para, digamos assim, dar um suporte psicológico para a menina que vai estar iniciando a vida sexual? Essa pergunta é excelente, é fundamental. Mas eu acho que também tudo é tudo muito individual. Claro que é ótimo, né? Quando, principalmente a mãe, ela se sente confortável para conversar com a sua filha sobre isso. Mas aí tem os dois pontos, né? A mãe tem que se sentir confortável e segura, e às vezes a filha também tem que dar abertura para isso, né? Então, às vezes, a vinda no ginecologista, como eu disse, é o gatilho para a gente começar essa conversa e até facilitar que depois da consulta esse assunto venha de uma forma mais natural, né? Então, o ginecologista ele tem essa propriedade de conseguir fazer esse entrosamento, digamos assim. E quando a mãe não consegue, então a gente entra ali para dar todo o suporte, que afinal de contas, esse é o nosso dia a dia. Na tua experiência profissional, tem havido segurança na iniciação sexual das mulheres? Eu acho que pouco, sabe? Claro que assim, isso tem muito a ver com a classe social, né? Com o acesso principalmente à informação, que é diferente do acesso, por exemplo, pelas mídias, né? Acesso, então, de profissionais. E também uma coisa cultural, né? Então, assim, infelizmente, nas classes menos abonadas, assim, social e economicamente, isso é mais difícil, né? Já, assim, classe média, um pouco classe média alta, a gente já tem mais essa possibilidade, porque, então, as mães já trazem as filhas para essa consulta, para a gente poder justamente já abordar algumas situações. É interessante até falar, assim, quando, por exemplo, de anticoncepção, né? Então, tem umas mães que têm medo, por exemplo, de levar a filha na consulta e falar de anticoncepção, pensando que falar sobre sexo e sobre anticoncepção estariam estimulando a iniciação sexual. E isso está provado que não. Né? Está provado que não. Está provado cientificamente já por vários trials que há muitos anos que não. Então, isso é uma informação importante. A gente precisa conversar, a gente precisa esclarecer para dar subsídios para essa menina, para que então ela tenha parâmetros, né, assim, do que é bom para ela, de que momento isso vai acontecer, de ela já estar preparada, dela já estar usando uma anticoncepção segura,
de falar de preservativo, de falar de infecção sexualmente transmissível e principalmente falar de autoestima, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, uma coisa que eu sempre converso com as meninas quando a gente fala sobre preservativo, né? Então, assim, se tu vai começar um relacionamento, isso na verdade é para qualquer idade, né? E o parceiro ele não quer usar preservativo, então acho que tu tem que parar e pensar se essa relação vale a pena, né? Porque se ele não está preocupado com a saúde dele, muito menos com a tua, né? Então cada um tem que se preocupar num primeiro momento com a sua saúde, né? Precisamos é o ser amor, o amor próprio, isso. Um pouquinho egoístas nessa hora, né? Total, né? E sempre outra coisa que eu acho muito importante na consulta é que a gente vai orientar para que essa conversa sobre o uso do preservativo ela aconteça antes da hora da relação em si, né? Porque é sempre muito frustrante tanto uma coisa quanto outra. Ou tu, por exemplo, tu está ali nas preliminares, super entusiasmada, e a gente sabe que quanto mais jovem a gente é, isso mais acalorado e mais intenso é, né? E aí chega no momento assim, camisinha. Ah, não tenho, não quero, não uso. E sempre fica, infelizmente, para a mulher essa decisão. E aí, então, assim, ou ela vai, então, dizer, ah, não, hoje tudo bem, e depois ela vai se sentir culpada porque não era o que ela queria fazer, ela queria ter usado preservativo, ou então ela vai ter que dizer um não, na hora que a coisa está, né, no calor da situação. Então, é muito melhor que ela já se previna e ela já tenha essa conversa antes. Olha, é o seguinte, a gente vai sair, vai ficar, tudo bem, mas assim, preservativo, sem preservativo, eu não vou ter relação. Você que é uma mãe de duas moças lindas, né? Uma já uma mulher e a outra uma adolescente. Você acha que a educação sexual nas escolas está sendo adequada? Precisaria ter mais? É efetiva? Da experiência que eu tenho, praticamente não existe educação sexual, né? Eu estou falando assim da experiência em escola privada. Nas escolas públicas eu acredito que tenha um pouco mais, mas carece muito, muito disso, com certeza. Bem, na minha área, na odontologia, a gente sabe que a parte da higiene, a escovação dentária, ela previne praticamente 90% dos problemas dentários. Então imagina que muitos dos problemas da saúde da mulher seriam prevenidos pela educação. Mas com certeza. Na verdade, tudo é uma questão de educação, de informação, né? Quanto mais informação tu passa, né, ou tu tens, melhores decisões tu vai tomar em qualquer âmbito da vida. Na questão da sexualidade, é a mesma coisa. E o HPV? Como é que está a função da vacina? Está sendo distribuída, está sendo aplicada? Pois é, Grace, assim, infelizmente com esta mudança agora quando começou a campanha, se vacinou muito, porque a vacinação era feita nas escolas, né? Como é feita em muitos outros países. Mas no momento em que se retirou da escola e passou assim a ser uma responsabilidade da família, infelizmente diminuiu muito a vacinação, né? A gente tem que ter uma ideia que 80% da população mundial já teve contato com o vírus do HPV. Então, a chance de te relacionar com alguém que não tenha tido contato, né, ou que não tenha se infectado em algum momento, ela é muito pequena, né? E a vacina, ela é muito efetiva e ela é absolutamente segura. Então, assim, é uma coisa é uma bandeira que a gente precisa levantar, né? Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos têm essa vacinação disponível gratuitamente nos postos de saúde. A Austrália é um país pioneiro nisso. E eles começaram há uns 15 anos a vacinação em escolas, então eles têm praticamente a população adolescente vacinada. O câncer de colo está praticamente erradicado no país, assim, é um sucesso. Explica um pouquinho pra gente sobre essa questão do câncer e a relação do HPV. Então, assim, HPV, na verdade, a gente fala HPV, mas HPV é uma família de vírus, né? E então tem alguns vírus que eles são chamados vírus de alto risco. Alto risco para quê? Alto risco para o desenvolvimento do câncer de colo. Então, assim, a mulher ela tem contato através da relação sexual com o vírus do HPV, de alto risco. Na maioria das vezes, o próprio organismo consegue eliminar esse vírus, né? Que na medicina a gente chama de clearance viral, a limpeza do vírus. Isso mais ou menos 90% das mulheres que têm contato com o vírus. 10% das vezes ela tem contato com o vírus e o vírus fica ali latente no corpo e não causa nenhuma alteração.
a presença do vírus não é o problema. O problema é que em algum momento, para algumas mulheres, esse vírus ele consegue adentrar o genoma das células e aí então começa a transformação das células em células tumorais. E o câncer do colo uterino ele é muito interessante porque é um dos poucos que ele tem, na verdade, uma doença pré-maligna, que a gente consegue diagnosticar, tratar e evitar. Então, ele é quase inadmissível em pleno século XXI ainda morrerem tantas mulheres de câncer de colo no mundo. E no Brasil é o 4º câncer que mais mata as mulheres. Nossa! Ele fica atrás do câncer de mama, do câncer de intestino e do câncer de pele, do melanoma. Então, assim, é muito triste isso, né? Porque por um rastreamento organizado, por o tal do Papa Nicolau, né? Que as mulheres vão todos os anos no ginecologista, a gente consegue fazer a prevenção. Desculpa, a prevenção. E agora já está para ser aprovado no Ministério da Saúde, assim, o rastreamento através do teste do HPV, que isso é maravilhoso, assim, daí que realmente a gente vai conseguir ter resultados mais efetivos em termos de prevenção. Vamos manter o otimismo. Sim, e a nossa bandeira é essa, a gente está sempre aí divulgando, né, a prevenção e o cuidado, né, que é isso que a gente precisa. Eu conversei aqui com essa querida amiga e grande trabalhadora em prol da saúde da mulher, doutora Adriana Bolacel, que nos deu o prazer dessa entrevista. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade, então fica aí a nossa mensagem, o nosso tema de casa, né? Vamos levar as nossas crianças para serem vacinadas e vamos falar isso para os nossos amigos, para todos, para que... Então, assim, fila no posto de saúde para fazer a vacina do HPV. Ouça, doutora Adriana, um beijo e até o próximo canal Sala de Espera.